A filiação de Sérgio Moro ao Podemos, isso é um anúncio como pré-candidato à presidência da República, mexeu no tabuleiro político nacional e vai fazer pensar muito os principais players nessa disputa, especialmente o presidente Bolsonaro. Mas vamos tratar um pouquinho dos próximos passos, do que foi o evento, o que significou o evento e os próximos passos do ex-juiz e agora político Sérgio Moro. O evento como um todo funcionou muito bem, gerou o buzz que precisava gerar em torno da candidatura. No entanto, eu achei um erro, um equívoco da organização dar tanto tempo para o Moro falar. O Moro discursou sobre 50 minutos, foi um pouco prolixo, ele não tem muito a conhecida frieza dele como juiz, que intimidava, inclusive, ali os seus interrogados, e era um ativo como juiz e claramente é um passivo como político. O Moro não tem muitas alterações de nuances, de impostação de voz, ele tem muita inexperiência no discurso, e é como quando você vai estrear um jogador no profissional, ele sai do amador e vai pro profissional, você nunca bota ele para jogar os 90 minutos, você decide jogando ali uns 10, 15 minutos para se ambientar ali com a torcida, com o estádio, com a pressão, para depois ele seguir a sua trajetória. Eu penso que o Podemos devia ter feito a mesma coisa, ter separado os melhores momentos do discurso do Moro, e aí sim ele conseguiria treinar aí nuance, impostação de voz, sentimento, que foi sem dúvida uma falha ali da organização. O Moro também, outra falha que eu senti muito, foi que ele precisa deixar claro a todo momento que ele é candidato à presidência da República. Muito se especula de que o Moro estaria preparando uma saída para concorrer pelo Senado, ou pelo Paraná, ou por São Paulo, ou que mais à frente ele comporia a chapa com outro player qualquer. O Moro precisa, para ser levado a sério, ele precisa tirar isso do tabuleiro e dizer: ou eu sou candidato, ou eu ajudo, eu contribuo para o país como presidente da República, ou eu me retiro do cenário político, eu não vou compor com ninguém, tampouco disputar outro cargo. Ele perdeu uma oportunidade de tirar essa dúvida da cabeça do eleitor, de quem estava prestando atenção ali no seu discurso. Ele podia ter aproveitado essa oportunidade, ao invés de ficar trabalhando tanto tempo, de forma tão massiva e até meio chata. Teve uma hora que nem ele mesmo aguentou o que ele estava falando. Ele podia ter priorizado essa, que é uma estratégia, que é um ponto importante para ele bater, e ele vai ter que repetir isso umas 200 vezes daqui para frente. Mas o Moro teve acertos muito importantes no seu discurso. O principal deles, que mexe muito nos relacionamentos sociais, de convencimento de voto entre as pessoas, é que ele propôs, de uma forma extremamente inteligente e elegante, uma saída honrosa ao bolsonarismo. Ele falou, mais ou menos com essas palavras: eu, como vocês, também me enganei, e eu, como vocês, também quero um outro rumo para o país. O que ele está falando? Ele está se identificando com o eleitor bolsonarista, que depositou muita esperança que o Bolsonaro transformaria o país, e tem uma parcela muito grande desiludida. A última pesquisa da Quest identificou que mais ou menos 50% dos eleitores do Bolsonaro já afirmam que não votarão neles, mas ele precisa dar uma saída honrosa para esse eleitor. E quando ele se bota nesse lugar de identificação, dizendo que ele também acreditou, dizendo que ele também esperava que o Bolsonaro promovesse uma série de mudanças que não foram impostas na visão dele, ele apresenta uma saída honrosa, não só para ele, mas principalmente por eleitor que ele quer trazer junto. Isso foi um golaço do discurso do Moro. Outro ponto importantíssimo, e aí, de novo, nos relacionamentos sociais, que vai causar um enorme impacto nas eleições, que de forma também muito esperta, muito inteligente, o Moro acabou isolando os extremos nos extremos. O que eu quero dizer com isso? Havia uma boa parcela, tanto do bolsonarismo quanto do petismo, dos eleitores do Lula, que votavam um no outro em detrimento à outra candidatura. Ou seja, o eleitor do Bolsonaro não gosta muito do Bolsonaro, mas vai votar nele porque não admite o retorno do Lula ao poder. Do outro lado, o eleitor do Lula não gosta muito do que o PT representou, lógico, uma parte desse eleitorado, desses dois eleitorados, não gosta muito do que o PT representou, mas não admite uma verdadeira ojeriza, uma aversão, uma repugnância ao que o Bolsonaro propôs, e fala que, no lugar do Bolsonaro, ele prefere até o Lula. Essa desculpa, isso é muito importante, essa desculpa saiu do debate político nacional. Agora, o cara que declarar o voto no Bolsonaro, ele virou bolsonarista, e o cara que declarar o voto no Lula, ele virou lulista. Não tem mais alternativa da rejeição, do voto por rejeição, do voto por contraste. Agora, para votar nesses dois extremos ideológicos, o cara tem que se declarar ocupante desses extremos. Isso pode intimidar e causar algum constrangimento nos relacionamentos sociais. O cara vai se sentir meio envergonhado de declarar voto nesses extremos e acaba caminhando para o meio, para a terceira via que o Moro representa. Essa é a estratégia, essa assim, tem que ser a principal estratégia do Moro. Ele tem que bater nessa tecla
o tempo inteiro para trazer esse eleitor longe dos extremos. No extremo não tem voto para ser conquistado, nem por um candidato, nem por outro, nem por uma eventual terceira via. Isso foi uma estratégia muito importante, muito inteligente, que se o Moro souber, se a equipe do Moro souber usar, vai capitalizar muito voto para ele. Falando nisso, existe um paradoxo interessante, né? Com isso tudo que a gente viu sobre o isolamento dos extremos nos extremos, existe um paradoxo interessante em torno do Moro. O Moro é um candidato eleitoralmente ruim, não estou falando que ele vai ser um bom presidente ou um mau presidente, falando em termos exclusivamente eleitorais. Ele é um candidato ruim, mas ele traz um sentimento muito poderoso, o sentimento de que existe opção, existe salvação, existe um caminho no Brasil entre Lula e Bolsonaro. O Moro finalmente deu rosto, deu voz, um pouco estranha, à terceira via. Isso é um fato e o Moro também tem que explorar isso muito. A bola agora, e esse talvez seja o grande problema do Moro nesse momento, é que a bola agora está na quadra do Podemos. O que eu quero dizer com isso? O partido agora precisa criar mecanismos, estrutura, recursos para que o Moro possa caminhar como um candidato a presidente da República. Assim, uma candidatura, uma corrida presidencial não pode ser feita de forma amadora, artesanal, como o Sérgio Moro vem atuando nas redes até o momento. Isso tem que mudar. Ou seja, o Podemos precisa criar os recursos, precisa capitalizar esses recursos e ter a mentalidade, a maturidade que precisa botar esses recursos em campo agora. Como é que o Moro vai viajar pelo país? Como é que vai contratar as equipes responsáveis pelos seus canais digitais, os seus estrategistas? Como é que isso tudo vai ser viabilizado? É insano imaginar que você vai repetir uma campanha como foi em 2018 num candidato que não é personalíssimo. Vale ressaltar, o Bolsonaro era um candidato personalíssimo, tudo girava em torno dele, para o bom e para o ruim. Ele capitalizava as eleições, ele chegava nos aeroportos lotados. É difícil você imaginar o Moro com essa comoção. O Moro depende muito mais de uma estrutura de campanha, de uma estrutura de comunicação, de marketing, de estrategistas, do que dependia o Bolsonaro. O Podemos precisa entender isso em caráter emergencial para viabilizar uma candidatura que pode dar muita dor de cabeça, pode aos principais players que estavam definidos até o momento. O jogo virou e o Podemos precisa entender que campanha presidencial custa caro e eles precisam entrar com recurso e precisam entrar imediatamente. O futuro, se o Moro vai tirar o Bolsonaro do segundo turno, se não vai tirar o Bolsonaro do segundo turno, ainda é muito prematuro e difícil de prever. Mas é um fato incontestável que essa entrada do Moro, com os erros e acertos, pelo menos, deixou a corrida presidencial muito mais emocionante e complicada para os seus participantes.